Nós, no encontro passado, nós falamos da possibilidade, mostramos para vocês que nós iríamos fazer os 10 módulos, né? Mas antes de começarmos esses 10 módulos, nós tínhamos uma questão que para nós era muito importante. E falamos durante um bom tempo, sobre essa questão que é para nós muito importante, chamada mediunidade de parceria. Essa mediunidade de parceria, ela se estabelece nesse cenário espiritual da atualidade. Né? É um processo de evolução da mediunidade, ela passa, né, passou por vários estágios, a mediunidade fenomênica, a mediunidade missionária, e agora a gente tem essa mediunidade, a gente atinge essa mediunidade de parceria. É muito importante que vocês entendam, né, esse cenário da atualidade. Eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas nesse aspecto. Vamos ver se vocês conseguem aqui, se eu consigo fazer com que vocês vejam. Tá ok aí? Todos estão vendo? Sim. Okay. Então, as grandes revoluções, né, acho que é importante que a gente tenha isso bem claro. Né, a revolução da informática, a revolução biomolecular, a revolução espiritual, a revolução quântica e a revolução cósmica. Nós estamos vivendo todas essas revoluções. E elas têm uma interconexão interdisciplinar, na realidade. Então, eu quero falar para vocês, né, vou falar rapidamente de cada uma delas, a importância delas. Né? A gente, nessa revolução da informática, a gente vai passando por um crescimento exponencial, a computação, a inserção dominante da realidade virtual, a inteligência artificial, a robotização e tudo mais que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí, está acontecendo no mundo, né? Nessa revolução que a gente está vivendo nos últimos 40, 50 anos. A revolução biomolecular, né, o mapeamento do genoma, a medicina molecular, e a gente está vendo uma erradicação de doenças, né, eliminação de vírus, algumas coisas que estão sendo aprimoradas nesse período que a gente ainda parece que está nebuloso, mas ele está aí, né, vai nos ajudar muito em muitas situações. Aquilo que poderia demorar 5 anos, a gente está fazendo em 1 ano, em 1 ano e meio, 2 anos, a gente está conseguindo trabalhar. Então, essa revolução, ela está aí, ela está presente também. A revolução quântica, que é extremamente importante nesses últimos 30 anos, né? A gente vai falar da nanotecnologia, de máquinas moleculares, supercondutores, né? Novas formas de energia, enfim. A gente está atingindo patamares assim nunca antes imaginado nessa questão. A revolução cósmica, que as viagens planetárias, né, começam a ficar mais fáceis, né? As aparições frequentes e perceptíveis de extraterrestres, que a gente tem visto isso desde a década de 60, mas está ficando cada vez mais fácil e frequente. Os contatos também, as comunicações mediúnicas também nesse sentido, e por aí vai. Então, essas revoluções estão todas acontecendo, mas a principal revolução que nos interessa é essa aqui, a revolução espiritual, que é o movimento da nova consciência. E aí entra a nossa grande discussão, esse novo momento, né, onde o espiritismo se reposiciona, se recoloca frente a todas as ciências, a filosofia e religiões existentes. Então a gente está muito preocupado, né, em ampliar a educação, e esse curso é exatamente para isso, para que a gente consiga ampliar a nossa educação nos valores espirituais, né, principalmente no que diz ao mediunismo. A gente vai falar muito sobre isso, mas o que a gente quer mesmo é o diálogo interreligioso, ou seja, cada vez mais respeitar o pluralismo, porque assim, todas as religiões, todas as ciências, enfim, tudo aquilo que está presente, todas as filosofias que estão presentes aqui na Terra nesse momento,
elas de alguma maneira estão servindo para que a gente possa ampliar a nossa visão e o nosso conhecimento. Então, vamos partir do princípio de que nós não estamos fechados para nada, nós estamos, muito pelo contrário, abertos, né? Exatamente como pede essa revolução que nós estamos vivendo, que está iniciando, que iniciou nesses últimos 15, 20 anos, mas que agora toma uma força muito grande. Então, a gente vai discutir muito sobre essa revolução e falar muito dessa questão. Então, o cenário que a gente encontra a gente está atingindo o ápice do período de transição planetária. A gente também está vivendo uma coisa muito interessante, né, que eu gostaria de compartilhar, que são as ações, né, articuladas das trevas contra o progresso. Embora não pareça, está claro para nós, né, existe uma ação muito articulada para que a gente, né, não consiga progredir, fazer com que a gente consiga ter o progresso que a gente quer. E tem um avanço muito forte da tecnologia de obsessão. Então, assim, a inteligência nesse âmbito, né, dessa questão de espíritos que não querem o crescimento da Terra, que a Terra mude, que faça a mudança necessária, a gente tem muita gente atuando nesse aspecto. Então, o que acontece? A gente está tendo um aumento, né, de atendimento de espíritos cruéis e desumanizados. Isso está acontecendo muito atualmente nos centros espíritas. A gente está, né, nos processos de desobsessão, a gente vai vendo isso acontecer cada vez mais. E o processo inadiável e irreversível para que a gente consiga fazer a regeneração do planeta. Então, tudo isso, esse cenário todo está acontecendo para que a gente não adie mais, né, essa questão da regeneração do planeta. É o chamamento, um chamamento fundamental para que a gente consiga efetivamente entender o que está acontecendo, que a gente tem muitos espíritos tentando barrar esse crescimento, mas no fundo a gente está aí para mudar essa questão, né? A espiritualidade está aí nos ajudando de todas as formas possíveis e inimagináveis para que possamos atingir aquilo que está proposto, né? Entrarmos numa fase de regeneração. E aí eu faço uma pergunta, né? O que vocês entendem por fase de regeneração? Qual é o entendimento que vocês têm? Por favor, pode abrir o microfone e falar, quem tiver uma ideia aí sobre o que é isso. Marcelo, Você voltou? Consegui entrar. Opa! Voltei. Só que eu estou no celular, porque eu não consigo entrar através do computador. Tá bom. Então, você está vendo aí a tela? Estou na área. Tá bom. Estou vendo a tela. Tá bom. E posso responder. Pode. A sua pergunta de uma maneira muito simples. A regeneração planetária, ela traz um conceito novo em que os nossos espíritos, eles predominam sobre a matéria. Tá? Até então, a gente tinha uma predominância da matéria, né? Em que o nosso espírito ele vinha para se, evidentemente, num planeta de provas e expiações, em que ele vinha aprender, ele vinha evoluir, né? Esse espírito evoluir. E isso aconteceu por muito tempo. E nós, né, encarnamos, desencarnamos e estamos aqui hoje. E o que é essa regeneração? Agora o nosso espírito ele tem uma outra conotação. Ele vai transformar essa situação. Essa situação já está transformada em que nós efetivamente predominamos como espíritos imortais que somos sobre a matéria. Bacana. Legal. Isso é claro para todos vocês? Alguma objeção com relação a isso? Algum não entendimento com relação a essa exposição que o Ricardo fez? Podemos tocar? Vamos adiante? Quer tocar, Ricardo? Não, vai em frente, Tá.
Então vamos falar sobre esse cenário da relação espiritual. Esse cenário diz assim, né? O que aconteceu? A mentalidade engessada nas práticas mediúnicas, isso é o que acontece ainda nos centros, a gente tem muito isso ainda acontecendo. A gente tem um excesso de disciplina e escassez de sentimentos. Isso é uma discussão que eu e o Ricardo temos há muito tempo, né? Sempre batemos nessa tecla. Sim, é preciso ter disciplina, mas a gente precisa ter uma disciplina voltada ao que a espiritualidade nos orienta, e não o que nós, humanos, achamos que é o certo, o correto. Então, nós temos, né, os mentores, nós temos os trabalhadores da espiritualidade, que às vezes têm necessidades diferentes daquela disciplina rígida, daquele momento, das coisas que podem e que não podem. Então, a gente tem que rediscutir essas questões. Porque isso, a gente também olha que tem uma ausência de humildade para novos aprendizados, ou seja, a gente está ainda preso àquele conjunto de regras que a literatura inicial nos passou, e a gente teve uma evolução muito grande, como eu mostrei no início, né, das revoluções todas, e que a gente precisa entender qual é esse novo momento, que momento é esse. E tem muita gente, muitas pessoas estudando, a ciência é muito próxima de todo um aprendizado que a gente pode tomar parte disso e entender isso como parte da nossa filosofia, da nossa ciência, além da nossa religião. E a gente tem dentro dos centros uma resistência muito forte à mudança, né? E isso também para nós é preocupante, porque neste ano especificamente nós tivemos que fazer uma mudança muito drástica de tudo, né? Tudo aquilo que a gente acreditava, a gente teve que mudar rapidamente. Parece que aquelas pessoas que estavam ainda resistentes, que estavam tentando manter o processo como era, né? A pandemia veio para mudar tudo e falou assim, espera um pouco, não repensem tudo, né? Repensem e vejam como isso é importante para que vocês cresçam, para que vocês consigam construir um novo centro, um centro diferente, um centro que possa atender os anseios e as necessidades da comunidade a qual vocês fazem parte. E é isso que a gente está tentando entender, isso que a gente está tentando codificar de alguma maneira, escutando vocês, né, e tentando ver um caminho, o melhor caminho para que essa nossa comunidade possa usufruir dessa nossa espiritualidade de uma forma completa. E o crescimento da síndrome das comunicações repetitivas. Então, a gente tem, dentro dos centros espíritas, isso acontecendo, isso desde a década de 70, iniciante ali na questão do espiritismo, né, nos trabalhos na casa de minha mãe, etc. e tal, eu já tinha isso, né, espíritos que recebiam e tinham sempre as mesmas mensagens, né, sempre se dirigiam da mesma forma. Isso parece que foi tomando corpo nos anos seguintes e parece que se tornou verdade dentro dos centros espíritas. A gente tem que rever essa postura. E muito do espiritismo sem espíritos, né? Muitas pessoas querendo dar suas mensagens, querendo fazer as suas mensagens, e a gente, né, e os centros acolhendo isso, mas não questionando. Então, a gente também, é uma questão que a gente vai discutir muito sobre isso, tem uma discussão grande e importante sobre essa questão que nos afeta de uma maneira muito importante. Você quer completar com alguma coisa, Ricardo? Não exatamente, porque todos esses itens, né, que você mencionou do cenário, eles trazem essa necessidade, né, de mudança em relação à minha comunicação, porque do jeito que eu me comunico, né, os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, eles vão entender a minha necessidade de abraçar essa comunicação, mas não é só com o espírito desencarnado ou aquele espírito que está ali em qualquer lugar ali e que está ali para nos ajudar, para que a gente possa nos entendermos com ele, na verdade, né? Então,
É uma coisa simples, é isso que a gente tem que entender, sabe? Quando existe muita regra, muita coisa, muito isso, muito aquilo, perde o sentido. Então, a ausência de sentimento nisso se torna clara, né? E a nossa própria evolução, ainda sobre o domínio, né, de uma certa forma do egoísmo, do orgulho, a gente tem essa resistência à mudança por falta de humildade, né? Então, sabe, uma coisa ligada à outra, né? Então, essa mentalidade engessada, ela já está mudando bastante, mas ela tem que ser entendida como uma necessidade muito simples e muito clara, porque nós estamos aqui hoje, mas vamos estar do outro lado amanhã, né? Então, esse domínio de si e da espiritualidade é algo que nós não temos muitas regras para isso. Disciplina, sim, né? Mas muitas regras vão nos engessar. Então, quando a gente vai perceber, a gente não está se comunicando, né? E o pior, não está se comunicando nem aqui, né? Entre nós, profissionalmente, socialmente, porque é uma coisa só, tá? Perfeito. É isso. Aí a gente fala desse tempo, né, dessa fase de tempo atual, de fase de expiação e provas. Esse é um gráfico muito interessante para que a gente entenda, né, essa era da maioridade espiritual, né, para entrarmos nessa fase de regeneração, em que ponto que nós estamos, né? Esse é o ponto atual que nós estamos. Então, estamos aí, estamos entrando nesse processo. Ele já começou, ele já está aí presente, e em breve a gente atinge esse ponto aí de equilíbrio entre as duas fases. A predominância, né, do mal sobre o bem, aí a gente consegue mudar isso. Em algum momento vai ser mudado. Provavelmente perto de 2050, né? Segundo a literatura aí que a gente encontra sobre essa fase. Mas nós já estamos nela, né, com força total. Pode ser que ela seja acelerada aí. Então esse é o período de transição que a gente está vivendo. Essa linha vermelha aí é um período de transição. Joana de Ângeles, ela diz, né, ela traz essa texto para que a gente possa compartilhar, que colocamos para compartilhar com vocês. Que opera-se na Terra nesse largo período a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. Ela diz que os espíritos renitentes na perversidade, nos desmandos, na sensualidade e vileza estão sendo recambiados lentamente para mundos inferiores, onde enfrentarão as consequências dos seus atos nobres, assim renovando-se e predispondo-se ao retorno planetário, quando recuperados e decididos ao cumprimento das leis do amor. Por outro lado, aqueles que permanecem nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponha às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de ser úteis e de sofrer efeitos danosos da sua rebeldia. Então, é um período que a gente está vivendo de muitos espíritos, né, desencarnando e muitos encarnando, para que possam efetivamente entender que os espíritos que aqui estão na Terra, eles já estão trazendo lições diferentes de tudo que a gente viu ao longo desses últimos séculos, né, desde a vinda de Jesus. Então, acho que é importante que, assim, é um momento bastante interessante da humanidade, é um momento delicado, é um momento sensível, e que nós, enquanto espíritas e enquanto médiuns que queremos entender e desenvolver melhor, é fundamental que tenhamos essa compreensão de que toda a pleiade de espíritos está presente agora nesse momento dentro desse nosso planeta. Então a evolução cronológica é essa aqui, né? Era da legitimação, né? A consagração das origens das bases doutrinárias,
a era da difusão, que é a intensificação dos conhecimentos dentro do crescimento ordenado e defensivo na elaboração de um perfil filosófico, a era da maioridade, que é o momento em que a gente está chegando, que é a introdução dos princípios espíritas como uma alavanca de transformações sociais e humanas, influenciando a cultura, as artes, a ciência, as leis, a filosofia e a religião. Só que é muito importante que a gente tenha na mente, porque, assim, a gente está falando desse período em que a gente tinha muita curiosidade, a questão da filosofia, da luta, aí a gente entra numa era de religiosidade, né, a religião como algo importante, e agora nós estamos nesse período, né, a partir do ano de 2000, que a gente entra nesse lugar da transição. Essa era da maioridade que nós vamos viver, que nós estamos vivendo, é uma alegria enorme poder estar aqui com vocês falando sobre isso. Por isso que a gente queria começar a falar de mediunidade, do mediunismo, a partir dessa perspectiva, né, que é fundamental. E eu acho que isso é interessantíssimo, né, porque, assim, nós vamos, né, acho assim, não só o espiritismo, mas as religiões que estão aí, né, trabalhando para isso, para poder fazer todas as transformações necessárias, ajudar nessa transformação. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, mas o espiritismo em especial, eu que estou nele, né, no espiritismo, acredito muito, eu acho que as outras religiões também acreditam, que a gente vai conseguir, vai fazer tudo que for possível para que essa transição aconteça da melhor forma possível. E aí, você quer falar alguma coisa, Ri, nesse slide? Algo que você gostaria de... Só como curiosidade, por exemplo, em 1930, surgia Chico Xavier, né? Parece como um marco de intensificação desses conhecimentos, né? Uhum. E a partir, então, de 2000, era da maioridade, que é exatamente essa questão da afetividade, da amorosidade, né? Da solidariedade, da fraternidade, que se falava muito, mas não se praticava. E agora ela é como se fosse algo compulsório, ela tem que ser praticada, mesmo porque os espíritos que nasceram e estão nascendo, então, a partir de 2000, eles já vêm com essa característica, sabe? Embora a gente tenha ainda, muitos de nós tenham ainda algumas dúvidas pelo que a gente enxerga hoje no mundo, né? Mas tudo está sendo tratado para que essa amorosidade, essa afetividade, elas prevaleçam, como eu falei há pouco, né? Do espírito sobre a matéria, né? Então mesmo, é quase como inexorável, né? Então isso é importante que a gente tenha em mente, né? E batalhe contra si mesmo se a gente não se acha. Eu ouço muitas pessoas dizendo: eu não sou capaz, né? Não, você é capaz, você tem tudo para atingir essa maioridade, porque muitos espíritos estão encarnados aqui na Terra e estão no plano espiritual para nos ajudar nessa nova era, tá? Legal. A era da maioridade é isso aqui, né? Ela traz tudo isso aqui. A vivência do amor, a renovação das atitudes, combate ao orgulho, promoção das casas espíritas em escolas do espírito e de amor, como o Ricardo disse, disseminação da cultura e da alteridade, formação de rede de intercâmbios, estruturação de entidades específicas, reciclagem de métodos, mudança da mentalidade organizacional e unificação ética. Aqui eu acho que reside boa parte de toda a luta, né, do SPI que a gente tem. Vivenciar o amor é o que a gente prega quase todos os dias, a todo momento, e o Ricardo é essa figura da amorosidade, como sempre, né? Uma pessoa que sempre diz e fala sobre isso, e o qual a gente aprende muito, a importância
E a linguagem do amor, né, segundo alguns estudos, vai ser a linguagem desse século. Nós vamos entrar nessa era do amor, já tem uma literatura vastíssima falando sobre isso. Eu até recomendo um livro chamado Amor 2.0, né, que é um estudo científico sobre essa questão. Então, para quem quiser se aprofundar e entender mais por que o amor é o que vai prevalecer nesse século e que a gente precisa aprimorar muito. E nisso vêm os outros elementos, né? Nós precisamos aprender a fazer a renovação das nossas atitudes e por aí vai, né? Combater o nosso orgulho e principalmente no momento em que entrarmos na seara de prestarmos um serviço para a espiritualidade, né? De sermos medianeiro com relação à comunicação com o plano maior. Esse é um grande problema que a gente viveu nos últimos 50 anos e que a gente precisa barrar de uma vez por todas. Nós não somos absolutamente nada, nós somos apenas um meio para facilitar um processo muito maior, um processo que a gente nem imagina o tamanho dele. Então, promover a escola de amor e por aí vai. Acho que isso aqui é bastante importante. Acho que a gente vai voltar o tempo todo a esse slide, né? Porque é essa maioridade que a gente quer, reciclar os nossos métodos. A gente vai sempre procurar reciclar os métodos, sempre aprimorar de uma outra forma. Com a ajuda de vocês, sem dúvida alguma a gente vai conseguir. Ok? Posso ir, Ri? Então, Bezerra de Menezes diz que, mais uma vez, torna-se imprescindível renovar conceitos e reciclar métodos, a fim de atingirmos os patamares de instituições multiplicadoras da mentalidade imortalista e fraternal. Isso aqui, para mim, é bárbaro, né? Quer dizer, Bezerra de Menezes já falando há algum tempo sobre isso. A Maria Modesto também diz, né? O exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado em algumas décadas que conduziu ao rompimento com a espontaneidade. A título de instituir cuidados que se fizeram necessários, fato que ninguém pode contestar, criaram-se normas e padrões muito rígidos. O exercício mediúnico precisa ser ressignificado. E o nosso curso, ele tem esses módulos que nós vamos fazer, ele tem toda uma intenção clara e objetiva de trazer esse exercício de ressignificação da mediunidade. Porque é fundamental que a gente repense, ajudando a espiritualidade maior, esses nossos amigos da espiritualidade que estão trazendo as boas novas e que a gente não está conseguindo trabalhar isso. Né? E o que eu digo de trabalhar? É trazer os espíritos de sofrimento, fazer com que os espíritos de sofrimento diminuam o sofrimento e consigam atingir a sua plenitude, a sua qualidade, né, de vida nesse exercício de fortalecer o seu espírito. Então, ele diz o seguinte, né, a evolução do exercício da mediunidade na abordagem espírita é o que o Ricardo estava falando, né, que no começo a gente falou. A era fenomênica, né, médiuns dedicados aos fenômenos, as mesas girantes, aquela coisa toda. A era missionária, médiuns destinados a missões espirituais. E essa era da parceria, que é o que nós vamos tratar. Médiuns conscientes e participativos da obra nos dois mundos, exigindo preparo e a própria evangelização. E está aqui, então, né, os exemplos que a gente tem. É isso. Nós vamos falar agora dessa evolução da mediunidade, a importância, né, de entendermos essa evolução para nos contextualizarmos, né? Sabemos assim, olha, peraí, o que eu quero exatamente com a minha mediunidade? Por que eu tenho necessidade de desenvolver ou não desenvolver? O que eu devo fazer ou não com isso? Então, acho que aqui é o momento de nos questionarmos, né, e levarmos adiante esse entendimento, essa compreensão, para melhorarmos a nossa condição como trabalhadores aqui na Terra nesse momento. Ri, leva aí um pouco, vai lá. Fala um pouco da evolução da mediunidade. Evolução da mediunidade humana, tá aí, ó. Exatamente, né? O
mediunismo primitivo, o animismo e culto aos ancestrais, mediunismo oracular, bíblico e mediunidade positiva. Então são passos, né? Embora, veja só, o item do animismo e culto aos ancestrais, ele cria uma força nesse entendimento de que somos todos espíritos. Então, eu não posso deixar de lado o animismo em qualquer situação, porque eu tenho os meus sentimentos. Mesmo quando eu estou num processo de comunicação mediúnica, eu sou eu. E nós vamos aprender bastante sobre isso, em que o espírito ele não toma conta de mim, ele não entra dentro de mim, entendeu? Então, o meu sentimento, a minha condição, o que eu estou sentindo naquele momento pesa e pesa muito na comunicação, né? E também hoje o entendimento sobre constelação familiar e tudo isso que o Beringer trouxe para nós, uma ciência nova, sabe? Isso tudo é primordial para que as nossas comunicações sejam plenas, né? Sejam fartas de sentimento, de amor, né? Porque tudo isso traz um sentimento de amor. Por exemplo, os ancestrais, eu tenho que ser grato por eu estar aqui nesse momento aos meus pais, né? Aos meus irmãos, aos meus avós, bisavós, né? Então, é muito claro, isso abre a nossa mente nesse processo de comunicação. Isso abre a nossa mente quanto a essa árvore, né? Que existe no universo, né? Esses DNAs dos quais nós conhecemos tão pouco ainda, e dizem que os espíritos superiores, bem superiores, que nós temos 12 DNAs e nós conhecemos apenas 2, né? Então essa ancestralidade, ela vai muito mais do que a gente imagina aqui no planeta Terra. Ela transcende, ela vai para os outros planetas, para as outras galáxias. Entendem o quanto que isso começa a ser muito claro nesse processo mediúnico, que não é exatamente só receber um espírito em determinada situação. Não, é uma parceria agora em que todos nós estamos unidos, né? Então, é uma mediunidade positiva. Eu não estou dizendo que anteriormente as nossas mediunidades eram... Não, faz parte da nossa própria evolução. Eu insisto em dizer que aqueles espíritos que nos comunicamos hoje com eles são nossos ancestrais, nossos irmãos de outras encarnações. Então percebem como essa árvore ela vai ficando mais clara para todos nós, né? Então a mediunidade, do jeito que nós conhecemos, ela cresce de uma outra forma. Ela cresce dentro da ciência, da filosofia, de tudo isso, e de uma energia poderosa que nos conduz. E essa energia, ela é abundante, e nós temos que estar inseridos nela, né? Bom, a gente vai ter oportunidade de falar bastante sobre isso, senão hoje a gente não termina. Você quer falar da mediunidade mediúnica, fenomênica? Pode falar. Fala aí, que eu estou aqui provocando o pessoal aqui. Pode ir. A mediunidade fenomênica é aquela mediunidade dos fenômenos, né? Então, a gente antes tinha necessidade dos fenômenos para procurar entender que existe algo mais do que o nosso mundo aqui. Então,
Então nós tivemos essa era, né, dos fenômenos, e depois passamos para uma, né, em que as revelações do mundo espiritual, das irmãs Fox, então das mesas, e existiram muitos outros, como ele coloca aqui, do Swedenborg, nos Shakers. Então, tudo isso foram fenômenos que foram sendo relatados, sentidos, absorvidos, né, que nós precisávamos disso. Hoje, né, vocês percebem que não há mais necessidade. A gente sabe que existe outro mundo, a gente sente esse mundo. Não que não nos... sentíamos também, mas de uma outra forma, um pouco mais primitiva, né? Aí nós tivemos, então, a sistematização do pensamento espírita, ou seja, como nós conhecemos de uma maneira mais, vamos dizer, popular, a codificação do espiritismo, que veio com o Kardec, né? O que é o espiritismo, o livro dos espíritos, o livro dos médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, né? A Gênese. Então, todos esses livros que fazem parte da codificação são livros extremamente sábios, importantes, e que Kardec colocou ali todo o senso de investigação dele, porque antes de mais nada ele era um professor, ele era um cientista. Então e o espiritismo é uma ciência investigativa, né? Então foram heróis aí que saíram em defesa dessa empreitada do Allan Kardec. Aí vemos a mediunidade missionária, a gente já começa a entender aí Chico Xavier, por exemplo, o Divaldo, né, que são os principais missionários, né, da nossa época, que reencarnaram em 1930, 40, né? Então nós tivemos aí o Chico Xavier, a própria Ivone de Amaral Pereira e o Divaldo, né? E na guerra acabamos sentindo que o espiritismo migrou um pouco aqui para o nosso país, para o nosso, né? Então essa fenomenologia alcançou níveis de notoriedade, né, em virtude dessa reencarnação de espíritos notáveis, né, que fizeram repercutir tudo isso, né. Bom, mas nós vivemos também avanços e recuos, né, a fase do espetáculo, a fase da privacidade, não só eu que, né, os iniciados, né? Ninguém, só eu aqui, né? Então, aquelas casas espíritas que só tinha aqueles médios privilegiados, né? Os outros eram, né? Então, combinado com a fase do espetáculo, né? De coisas assim para impressionar, e a fase da publicidade, né? Aí depois veio a fase que acho que o Marcelo comentou, da rigidez, da normatização, né? Então, um espiritismo cheio de normas, né? E a fase da disciplina é muito importante para que nós possamos caminhar, mas não uma disciplina de eu não poder me mexer, né? De eu não poder cruzar as pernas, de eu não poder olhar para o alto, sabe? Coisas que não são... Você tem que ir com roupa clara. Isso, né? Tem que ir com roupa clara. Outros lugares não, você tem que vir com roupa escura. Quer dizer, sabe, coisas que vão se tornando
a gente não vai acreditando mais nisso, né? Então, porque nós temos a nossa identidade, poxa, né? Nós somos espíritos, poxa, né? Então, a fase do espetáculo, né? A abundância dos fenômenos, né? Espetáculos e fantasias, e o que ele diz aqui, excedendo os limites educativos, entendeu? Então, nós estamos, os centros espíritas, antes de mais nada, agora, como disse Bezerra de Menezes, eles se tornam centros de educação, né? De educação espiritual. E essa é a nossa proposta. Quem assistiu algumas palestras nossas lá atrás, mesmo agora online, durante a pandemia, a gente falou sobre os papéis dos centros espíritas, o seu papel no centro espírita, né? Então, você como espírito, qual é o seu papel no centro espírita, né? Então, né? Fase da privacidade, né? Como a gente já falou, desvinculação com os demais grupos do centro espírita. Então, não existia uma comunicação eficiente entre dentro do próprio centro espírita, né? Então, eram reuniões privadas de um grupo que se sobrepunha ao outro, né? Coisas que hoje em dia são, né? Época do espiritismo de vivos, né? Agora, então, o que é importante é falar sobre essa questão do estímulo da vaidade, né? A vaidade é muito importante, porque a gente vive muito isso, né? A partir do momento que você entende que você tem o mediunismo, que você tem... E aí as pessoas começam a te vangloriar, né, a te procurar muito, aí você começa a crescer, achar que você é muito, que você tem muito poder, e as pessoas começam a ter... A gente tem casos e mais casos aí de espíritos que vieram com uma missão e que não conseguem cumprir suas missões, né? Por conta da vaidade, né? Essa é uma questão importante. Dentro dos centros espíritas acontecem, dos pequenos centros, dos grandes centros, acontece demais mesmo, porque as pessoas, né, os seres humanos, eles têm assim, eles querem encontrar os seus anjos da guarda na Terra, né? E infelizmente não são os médiuns, né? Até explicar que não são os médiuns que vão, eles são apenas veículos para facilitar um ou outro entendimento, um ou outro elemento na sua vida, mas não são eles fundamentalmente, são os espíritos e efetivamente a sua fé, né? A sua possibilidade de conseguir conquistar aquilo que você precisa. Então as pessoas ficam às vezes muito envaidecidas, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Acho que esse é um ponto importante, porque assim, antigamente, né, não, a gente vai fazer um trabalho de desobsessão, ninguém pode participar, ou vai ter isso, vai ter aquilo, né, a gente, não, você não está preparado, você é isso, não, ainda tem que fazer todo o curso inteiro, tem que não sei o quê, ou seja, espíritos, né, que se você é bondoso, é generoso e está com vontade de trabalhar, por favor, trabalhe, né, vamos trabalhar, tendo o mínimo de conhecimento para que não se prejudique. Fala aí da fase da publicidade. Apologia às reuniões totalmente públicas, né? Exatamente aquilo que a gente já falou, o excesso de privacidade, né? Então, as reuniões públicas, elas foram crescendo, foram se desenvolvendo. Então, hoje, como a reunião é pública, né, qualquer pessoa pode participar, né? E como eu disse na semana passada, na quarta-feira passada, qualquer reunião em que existam espíritos ali é uma reunião mediúnica de comunicação, né? É claro que nós precisamos nos prepararmos, e é esse a nossa proposta, né? De um espiritismo, de uma casa em que a gente se propõe a educação, né? E isso tem essa fase da publicidade,
ela tem uma outra conotação, ou seja, nós estamos unidos neste momento num projeto de vida, né? De nos prepararmos para essa fase do amor, ou seja, aquele discurso do amor ao próximo começa a fazer sentido. Aquele discurso de que somos todos irmãos começa a fazer sentido, né? Então, é um outro tipo de publicidade, em que nós começamos a atingir um nível de humildade espiritual que nos permite isso. Tá? A fase de normalização, né, sem... aquilo que a gente já falou, não tem muito para mais normas expedidas sem profundidade, aumento do número de proibições, né, como a gente já falou, o receituário, né, e as manifestações de benfeitores nos cultos, nos lares, né, é uma questão de simplificar esse processo, né? Sabendo que, como dissemos também na quarta-feira passada, os espíritos superiores, eles são simples. E isso nós temos que atingir, essa simplicidade também, tá? E então a excessiva dependência também dos espíritos, eu vou consultar Não, os espíritos, eles estão lá para nos ajudar, mas eles querem que a gente... É uma parceria agora, entendeu? Então nós temos... a nossa missão aqui na Terra agora é outra, né? A nossa missão num planeta de regeneração é outra, né? Então, a nossa afetividade, amorosidade, elas caminham agora juntas, e todos nós caminhamos juntos nesse sentido, né? A fase da disciplina, avanço do purismo doutrinário, né? Medidas disciplinares, ênfase no medo, né? Então, o medo, né? O medo medo de Deus, né? Medo do pecado, medo disso, medo daquilo. Então, isso vai engessando a gente, né? Então, isso tudo... mas também o crescimento, né? O socorro dos sofredores, né? Então, isso tudo são fases que a gente viveu, muitos lugares ainda vivem, mas o otimismo permanece, porque prevalece, melhor dizendo, porque é inexorável que nós evoluímos. Podemos até estacionar, mas aí não podemos mais estar aqui, percebe? Nós estaremos em outros mundos em que nós teremos oportunidade de evoluirmos, mas esse mundo, ele não permite estacionarmos, né? Nós temos que agora crescer. E esse processo de regeneração, olha só, com os centros espíritas abertos, com comunicação, né? Então, isso tudo faz parte desse processo. Eu posso dizer para vocês também que a USE, por exemplo, né, que congrega a Federação Espírita, a USE, que é a União das Sociedades Espíritas, elas estão começando a entender, começando a trabalhar nesse processo, né? Então, me chamou muita atenção. No sábado agora vai ter uma apresentação da USE da Lapa sobre comunicação não violenta. Olha só. Olha aí, que bacana, hein? Olha, bacana. Né? Por quê? Porque eles reconhecem que tem que ter uma comunicação não violenta entre as casas. Quer dizer, entre os seres que estão dentro das casas. Né? Isso, então, isso que eu ia falar.
E as Os casas são encarnados. representadas por nós, pelos espíritos que estão lá. Então, olha só, é um avanço fantástico, né? Perfeito. Perfeito. É a fase da maioridade. É isso aí. E aí, então, a gente entendeu, né, basicamente essas fases que foi fundamental para chegarmos onde nós chegamos até aqui. A doutrina, ela cresce, ela está em crescimento constante, em evolução constante. O que a gente está dizendo é o que a literatura, né, tá nos ensinando, olhando para trás a nossa história. E aí vem esse momento do mediunidade de parceria, né, que é isso que a gente vai colocar a partir de agora. Perfeito, Ricardo? E é o Raul, né, Henriot, que diz que, assim, estamos agora adentrando um terceiro tempo, em pleno amanhecer do novo milênio, estão nascendo a era da mediunidade de parceria, na qual as expressões fenomênicas e missionárias serão mera consequência, na qual o preparo e a experiência adquiridas nas fontes da evangelização de si mesmo serão um canal apropriado para os serviços específicos desta modalidade, conforme as demandas infindáveis de nossas fileiras espíritas. Dessa forma, os médiuns saem da posição de meros instrumentos do além para a posição de servidores conscientes e participativos da obra entre os dois mundos. Nem dependência e acomodação, nem receio e preciosismo. Parceria, eis a proposta. Eurípides Barçanufo, ele diz o seguinte: no século XX, os espíritos procuraram os homens. Agora os homens deverão ser os parceiros dos espíritos. Buscar-lhes para a vivência de uma relação mais consciente e educativa. Como diz o Ricardo, o telefone tilinta daqui para lá. Todavia, chega o instante de recebermos também os chamados do homem cujos interesses repousem na transformação de si mesmo. Os médiuns, eles acham que mediunidade corre por conta dos espíritos. Quase nenhum quer ser parceiro ou sócio e entrar com parte que lhe compete. Fazem uma série de alegações, quase todos sofismas, para justificar a sua falta de empenho e melhor adequação da instrumentalidade. Isso diz o Odilon Fernandes. E já o Cícero Pereira, ele diz o seguinte: incentivemos a cultura da parceria com os bons espíritos, na qual o preparo, o esforço e o sacrifício constituem a plataforma de serviço a que devem se engajar os medianeiros que anseiam a tarefa útil e beneficente. Os médiuns do futuro serão mais parceiros da espiritualidade e menos instrumentos. Isso é Hermes que diz. E Joseph Graeber diz o seguinte: não se faz ciência espírita concordando sempre com os espíritos. É preciso desenvolver o espírito de análise e de pesquisa. É necessário romper as barreiras do convencionalismo e apresentar-se ao mundo como um cientista da alma. Isso faz muito sentido, né, gente? Vamos combinar. Isso aqui eu gosto demais. E Klaus, né, diz aí que mediunidade é parceria. O que muitos médiuns não entendem é que essa parceria não se dá apenas no momento do transe. Quando falamos em parceria, significa que o médium deve modificar profundamente a sua vida. O médium deve ser parceiro dos espíritos, mas também precisa ser parceiro da honestidade, da harmonia, da fé, da vida digna, do sacrifício e da renúncia. Quer falar alguma coisa? É isso aí. Eu ia complementar dizendo que, por exemplo, para que nós possamos fazer a caridade, nós precisamos da ciência. E por que nós precisamos da ciência? Para entender a dor do outro, por que o outro sofre, né? Então, e não é só da ciência médica, da ciência filosófica, sabe, de tudo que nos rodeia, né? Então a gente precisa, antes de mais nada, sermos esses parceiros, né? E co-criadores, entendem? Deus, essa energia suprema, essa inteligência suprema que existe no universo, é uma energia que nos criou. Nós somos seres energéticos. Então, entender como é que essa energia funciona é primordial para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, em qualquer mundo que nós estejamos. Percebe?
Então, agora, para que eu entenda, para que eu possa ser um parceiro, para que eu possa administrar esse entendimento do meu, né, do meu próximo, das pessoas que eu amo, das pessoas que eu ainda virei a amar, né? Eu preciso da ciência. Eu preciso saber o que é essa comunicação não violenta, né? Essa constelação, esse DNA, os mundos que nos rodeiam, da glândula pineal, né? da glândula do hipotálamo, como é que isso funciona dentro desse meu corpo físico. Gente, isso eu preciso entender para entender a dor das pessoas com as quais eu me proponho a ajudar. Era isso que eu queria colocar. Legal. Então, nesse ar do século XXI, estamos em plena campanha no mundo dos espíritos para abastecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. Aumentar, né? A exemplo do ocorrido com os baluartes da doutrina no alvorecer do século XX, estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre as esferas. Para isso, os grupos doutrinários haverão de se lançar a postura da investigação fraterna. Isso diz a Maria Modesto. E aqui a gente vai mostrar para vocês um quadro de como funciona, né, o paradigma atual e o novo paradigma, né, que a gente vai começar a construir a partir de agora. Então, é isso aí. O atual é passividade para o novo de parceria. A reunião mediúnica no atual para um grupo mediúnico. Isso parece que não é diferente, mas é muito, né? É muito. A gente tem muito mais flexibilidade, a gente tem... nós vamos mudar o conceito das reuniões, né? Não vai ser mais isso, ou seja, os trabalhos são diferentes, as pessoas são escolhidas para o trabalho, enfim, vai ter uma mudança bastante grande nesse sentido. A questão do institucionalismo, que é fundamental, que a gente está falando, que vem desse processo de disciplina, para humanização, que tratar, trazer todo mundo. As nossas diferenças é um enriquecimento do processo. E isso é isso que nós temos que prezar. Né? Tem pessoas que são difíceis, tem pessoas que são mais negativas, são pessoas que são mais positivas. É exatamente essas equivalências, né, entre nós é que fundamenta o enriquecimento da doutrina. A padronização versus a diversidade pela vocação. Cada um tem ali uma vocação diferente. Então, não vamos tentar padronizar a forma de fazer as coisas, né? Use, né, a sua vocação, use a sua forma de atender a tua necessidade, né? Use a sua intuição, enfim. Regra doutrinária com experimentação, isso é fundamental. Nós temos que experimentar mais, as respostas não estão prontas, ou seja, a gente está, desde os livros dos espíritos, aí, há mais de 100 anos, escutando, tentando entender, interpretar, e os espíritos continuam tentando buscar para nós, trazendo novidades para que a gente possa modificar, e a gente não quer modificar, a gente continua rígido, né? Perdendo a nossa espontaneidade. A repressão e a flexibilidade mental, ou seja, não pode isso, não pode aquilo, não vai de preto, não vai de branco, não vai assim, não faz assado. Vamos ser mais flexível, vamos ter uma flexibilização, né, da mente, vamos ser aberto a tudo, vamos tentar experimentar, ver como outras opiniões e outros preceitos a partir disso. O preconceito e o comunismo espiritual, isso é o novo, né? É trabalhar sem preconceito, né, todas as religiões, todas as tentativas de aprimoramento da humanidade. Vamos aprender uns com os outros. Esse vai ser um grande momento da humanidade nesse caminho. Quer falar alguma coisa aí? Do anterior? Não, vai em frente. Não. A abominação ao animismo, né? Que assim, o animismo, né? É uma convivência saudável com o animismo. Esse é o novo. Então, assim, não, isso é anímico. A gente está isso é anímico, você precisa tomar cuidado. Não, a gente vai ter que ter uma convivência com isso. E o próprio médium vai entender e compreender, e a gente vai ter uma confiança mútua em tudo aquilo que estiver acontecendo, porque estamos cercados de espíritos que querem nos ajudar. Perder a dependência espiritual, isso acontece demais, que eu já falei anteriormente,
né? Que tem um médium da casa e as pessoas querem sempre conversar com aquele médium, porque aí vem a vaidade, aí vem o orgulho, aí vem um monte de coisa junto, né? Então, o espírito está tentando quebrar isso, assim. Não tem um médium que é o dono da casa, que é o presidente da casa. Somos todos médiums, todos estamos a serviço da espiritualidade, né? Quem tiver ali presente, quem tiver com o seu sinal melhor, é que vai trabalhar. A gente precisa, e isso é fundamental que a gente perca essa ideia de dependência espiritual. Né? O isolacionismo, como a gente veio, para um projeto de cooperação. O novo é isso, né? Nós temos que cooperar uns com os outros e estar sempre pensando assim, como nós podemos criar uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais feliz, né? Como que a gente consegue fazer com que toda a nossa comunidade, todo aquele ao redor do espírito, se transforme numa comunidade feliz, uma comunidade plena? É cooperando, é buscando sempre, ajudando uns aos outros, olhando uns para os outros, sem medo de olhar uns para os outros, né? No atual, a gente tem muito melindre. Falou da minha mediunidade, né? Isso, nós vamos falar da sua mediunidade. Se tem alguma coisa que a gente está percebendo, que você está repetindo muito as suas mensagens, que a gente está vendo que tem um passado preso a você, nós vamos falar assim, tem humildade de receber as nossas falas, né? E assim como nós também, né, que estamos na direção da casa, temos que ter humildade das críticas que vocês vão trazendo, das necessidades que nós não estamos atendendo. Poxa vida, isso é fundamental, essa é a parceria, essa é a mediunidade de parceria, né? Um saber doutrinário com a conexão com todos os saberes, como o Ricardo estava falando. Ou seja, nós vamos falar de neurociência, nós vamos falar de psicologia, nós vamos falar de tudo, né? Nós vamos falar de emoções, nós vamos falar de comunicação não violenta, nós vamos trabalhar as nossas emoções, porque é delas que vem a comunicação violenta. Então, poxa, os outros saberes são fundamentais para que a gente possa nos entender, né? Ter uma compreensão, um autoconhecimento, para que a gente possa atender os outros, para que a gente possa fazer um atendimento pleno, né? Um atendimento completo, mais integral do ser. Assim, não adianta só esperar que os espíritos tragam alguma receita, porque a receita é um conjunto de elementos que vai com que a pessoa que está ali disposta a aprender, a entender o seu momento na vida, que vai crescer, que vai mudar a sua relação com a vida. A doutrinação, né? Porque a gente quer sempre doutrinar o espírito. A gente tem que ter uma relação amadurecida, ou seja, se cada um de nós tem a nossa dificuldade, tem as nossas dores, a gente tem que entender essas dores, tem que compreender, acolher essas dores, né? E tratar com amorosidade. Porque essa é uma relação amadurecida, não é porque você pensa diferente de mim, porque você tem que me seguir, não tem que me seguir. A gente tem que ser aberto a tudo que está aí. A todas as inconformidades, a tudo aquilo que nos questiona, que traz questionamento. Certezas absolutas e o aprendizado permanente, ou seja, cada vez que a gente consegue, que a gente quer melhorar alguma coisa na nossa vida, se não trouxermos aprendizado, se não buscarmos um conhecimento, você não vai sair do lugar. Você vai continuar tendo as suas crenças limitadoras, essas crenças limitadoras vão te levar sempre para o mesmo lugar. Incrível como isso acontece, né? Dentro de uma casa espírita. A gente encontra muitas pessoas que têm lá as suas certezas absolutas, não conseguem olhar, mudar o seu olhar, porque para mudar o seu olhar precisa trazer outro aprendizado, outras questões que não são aquelas que nós aprendemos anteriormente, né? A presunção e a despretensão, a gente tem que ser... Não tem que ser, não, eu faço. Não, eu tenho que ser despretensioso. Eu não quero saber o que eu estou fazendo para o outro. Eu quero fazer, né? Quanto menos eu ficar sabendo, melhor, né? Para o meu orgulho, para a minha vaidade. Então, vamos ser mais despretensiosos com a ideia do nosso serviço, né? Mediúnico. A teorização do amor, como que se ama, né? Com a vivência do amor. Vamos viver plenamente o amor. O que é viver? É experimentar, nos entregarmos ao outro, sem estabelecer como deve ser a relação do outro para com a gente. Entende? Então, por aí vai, a gente tem muita coisa a aprender nessa seara e tomara que a gente consiga tocar em todos os assuntos que estão aqui nessa primeira introdução aqui.
Então, a mediunidade de parceria é uma construção conjunta do produto mediúnico, né, que é isso, a criação de grupos mediúnicos, ou seja, nós vamos... É fundamental, quando a gente forma os grupos, a gente vai buscar as pessoas que têm uma facilidade, uma afinidade com determinadas dores da humanidade, né? E não é todo mundo que está preparado para todas as dores da humanidade. Então, isso é interessante. Assim, poxa, tem algumas pessoas aqui entre nós que estão mais preparadas para atender determinadas situações da nossa comunidade, daquelas pessoas que chegam à nossa casa, do que outras. Então, vamos deixar de milindre, porque sim, em alguns momentos no trabalho mediúnico, nós vamos chamar um e não vamos chamar o outro, porque ali, né, dentro do campo da espiritualidade, eles vão nos guiando para dizer assim, essa pessoa é importante, essa pessoa vai ter muita facilidade nesse ou naquele tratamento, né? Então, é muito legal que a gente entenda essa questão de que não é mais tudo fixo, não pode ser tão fixo as coisas como eram antigamente. Humanizar as práticas, né? Ou seja, todos nós estamos aptos a fazer tudo. No momento em que necessitarmos, no momento em que estivermos juntos, todos podemos, né, receber espírito, mensagem, o que for. A gente tem todos nós temos uma facilidade. Então, tirar aquela coisa, todos somos médiuns, é verdade, mas cada um tem a sua forma de expressar a sua mediunidade, seu mediunismo. Cada um vai ter o seu jeito, né? Então, vamos humanizar essa prática, não vamos criar regras para isso, não vamos deixa fluir as coisas, né? Deixa a sua natureza expressar como é a sua espiritualidade, de que forma ela vai se manifestar, né? Busca a sua vocação, é isso que eu estou falando, é buscar a sua vocação fenomênica. Ou seja, você pode ser simplesmente não, tudo, um espírito de sustentação muito importante para um trabalho mediúnico. Ora, isso é uma vocação, isso é muito difícil encontrar essas pessoas que dêem uma sustentação muito grande, mas eu não sinto nada, mas não é para você sentir, para você dar sustentação. A sua energia, aquela que você não vê, que você não percebe, ela é fundamental para que os espíritos que estão trabalhando possam nos ajudar aquele trabalho de uma forma geral. Então, busque a sua vocação. E coragem para experimentar, né? Se nós não experimentarmos, fala assim, não, mas espera aí, eu nunca fiz isso, eu nunca psicografei, não, experimente. Às vezes, por que não pegar numa caneta? Por que não tentar trazer alguma coisa? Por que não, né, receber alguma mensagem? Enfim, né, experimente. E a gente vai falar muito sobre isso mesmo. É uma questão que nós temos, né, algo muito importante para falar para vocês ao longo desses nossos encontros, né? Espontaneidade, né, evocativa, seja espontâneo, ou seja, não tente construir mensagens, não tente formar as coisas, né? Seja mais espontâneo. Eu vi isso, acabou. Eu não preciso ficar tentando entender o que eu estou vendo, de que forma eu estou vendo, fazer interpretações disso, nada disso. Mas seja espontâneo. Se eu vi uma luz, eu só vi a luz branca, se é para o bem, se é para o mal, se é para aquela pessoa, para outra pessoa, né? A gente precisa perder essa mania de tentar interpretar o que aquela luz branca, ou o que aquela palavra, ou aquela frase veio, e a gente quer dar uma interpretação, trazer um entendimento completo. Vamos nos libertar disso, porque assim, eu sempre digo isso, se veio uma frase, uma palavra, você não imagina, né, enquanto médium consciente, você não imagina para quem é aquela mensagem, para quem é aquela palavra. Então, ficar dirigindo, essa mensagem é para você, ou essa mensagem é para outro você. Quem está trabalhando é o plano espiritual, então nós vamos dar exemplos disso, assim, poxa, às vezes, né, quando você está no final do trabalho, tem uma mensagem que é para o primeiro nome que apareceu no trabalho. Então, a gente tem que começar a se libertar, né? Deixar as coisas para serem mais espontâneas, né? Mais naturais na vida. E a flexibilidade mental para o debate. Ou seja, o que é a flexibilidade mental para o debate? Essa é a parte que eu mais gosto. Assim, vamos discutir sobre o que aconteceu, né, nessa reunião mediúnica.
o que isso nos trouxe? E não nos fecharmos para assim, não, eu sei porque os espíritos me disseram que eu entendo que o meu espiritismo, ele é fechado aqui. Não, mas espera um pouco, vamos questionar, porque à medida que nós conseguimos questionarmos, à medida que nós conseguimos levar para um diálogo aquilo tudo que aconteceu, nós vamos crescer muito, nós vamos ter um crescimento exponencial. Por quê? Porque nós vamos estar nessa mediunidade de parceria, escutando o que os espíritos estão querendo dizer, e não o nosso espírito dizendo para nós mesmos o que a gente quer ouvir, né? O que a gente gosta de falar. E o ecumenismo espiritual, né? Além de uma convivência saudável com o animismo. Ou seja, vamos ter o animismo, sim, né? Mas vamos detectar e vamos aprender a detectar que sim, é um desejo meu, é uma vontade minha, né? Se eu quero fazer o bem para o outro, ok, que bom, as suas energias para fazer o bem do outro tá lá, mas nem sempre isso é do campo espiritual, e a gente vai falar muito sobre isso. O compartilhamento espiritual, além da cooperação para o intercâmbio de experiências, ou seja, vamos experimentar o que eles estão querendo nos dizer, vamos entender o que eles estão querendo nos dizer, para que a gente possa crescer. E para isso a gente precisa ter um exercício da humildade, uma abertura para outras concepções da mediunidade e do mediunismo, conexão com outros saberes, né, com relação com outros, como a gente vem falando aqui ao longo dessa noite, e a relação amadurecida com os espíritos, além de um aprendizado permanente sobre a dimensão espiritual. E é isso. Né? Com tudo isso, a gente diz que precisa ter uma postura de despretensão total, além daquilo que começamos a falar, a vivência plena do amor. Se não vivemos o amor, a gente não consegue trabalhar nada disso que nós estamos falando. Alguma coisa aí? Não, exatamente. Sem vivenciar o amor, a gente não consegue ser humilde, ser despretensioso, né? Compartilhar, enfim, né? Todas essas expressões aí, sem partilhar com outros saberes, né? Entender os outros saberes, enfim. E, além da vivência do amor, ter muita coragem para experimentar, né? E, na verdade, a vivência do amor, quando bem vivida, quando bem exercida, ela nos dá toda a coragem que nós precisamos. Então, experimentem. Experimentem a viver o amor para ter coragem. Perfeito. Então, só para a gente finalizar, o Krauss diz que quando alguma metodologia, mesmo que fuja dos padrões habituais, esteja visando auxílio ao próximo, ela não poderá ser taxada de antidoutrinária. Ela merece, no mínimo, estudo e pesquisa. Então, né, quando nós voltarmos para a nossa reunião, vocês vão viver muito isso, né, de experimentações, de novos fazeres, de novos pensamentos para isso. Então, vamos lá. Vamos estar aberto e vamos pesquisar, vamos estudar sobre esses fenômenos que a gente pode trazer, né, no centro quando voltarmos ao presencial. Então, quem diz, né, o pai João de Angola diz que antidoutrinária é não amar, né? E aí eu vou pedir, então, para que a gente possa abrir rapidamente para a conversa, para uma pergunta. Para que alguém gostaria de falar alguma coisa, para a gente... Falamos bastante, agora são vocês quiserem fazer alguma pergunta ou algum entendimento maior sobre essa questão, por favor. Coragem. Alguma coisa que ficou na cabeça de vocês, na mente de vocês, que vocês gostariam de tudo isso que a gente falou, desse monte de coisa que falamos aí, se tem algo que chama a atenção de vocês? Eu gostaria de falar. Pode falar. O que eu percebi, assim, que eu achei que foi muito bacana é essa questão
romper o que foi até agora, né? De experimentar o novo, né? Uhum. Dessa percepção mais amorosa, né? Sem tantas regras rígidas, que às vezes eu acho que em várias religiões, né? Quando você tem tudo aquilo muito, só pode ser assim, se não está errado, você perde esse contato com as pessoas, com a comunidade. Eu acho que isso foi bem importante que vocês trouxeram. Assim, tem muito ao Legal. encontro da minha expectativa, uma coisa mais amorosa e de aprender em conjunto, né? Não ser algo imposto, que eu acho bem bacana. Então, Manuela, e aí é uma coisa que, muito obrigado pela sua colocação, e é uma coisa boa para a gente conversar, que é assim, então todos somos humanos, né? E todos estamos passíveis a sermos tratados e tratar. Então, o que é importante nesse processo é que possamos aprender uns com os outros. Então, em determinadas situações, né, eu preciso ser tratado. Porque ninguém aqui dentro do centro espírita é anjo suficiente para não ter quedas, entendeu? A gente tem que sair dessa hipocrisia e começar a entender que, assim, olha, tentamos fazer o nosso melhor, mas em alguns momentos sofremos. Né? E a nossa comunidade precisa ter um entendimento desse sofrimento, porque somos humanos, estamos aqui porque, né, estamos para crescer, estamos aprendendo, por isso que nós estamos nesse lugar. Então é muito legal que você traga isso, a gente tem que desmistificar isso mesmo, humanizar o processo. Ninguém lá no centro espírita, ou aqui no centro espírita, é melhor do que ninguém. Né? Então, se vem um espírito em sofrimento, né, hoje não sou eu, é aquele outro, mas amanhã poderei ser eu. Então, isso é legal, a gente tá bem claro na nossa cabeça. E nós também não podemos alguém em sofrimento que nos procura, nós não podemos chegar e falar, eu vou eliminar o seu sofrimento, eu vou terceirizar isso para alguma entidade espiritual para eliminar o seu sofrimento. Não, eu vou ajudar você a entender o seu sofrimento. Por que você sofre? Né? E isso tem um compartilhamento com tudo isso que nós falamos hoje, que é fundamental para o nosso desenvolvimento e felicidade. Perfeito. Não é só, eu vou conhecer isso, não, tudo bem. Não, gente, olha para dentro de você e fala, poxa, é isso que eu preciso. Eu tenho humildade para reconhecer que eu, né, tenho muito a caminhar, mas dentro de mim existe uma amorosidade que me fará entender por que neste momento eu estou em sofrimento, ou porque algum ente querido meu está em sofrimento, ou porque por que a humanidade, de uma maneira geral, né, ainda tem tantos altos e baixos. A gente vai entender isso. Né? E ajudar a entender, né? Todos esses aspectos. Ajudar a entender, porque se ele não conseguir compreender, ele não vai crescer. Esse sofrimento ele vai permanecer, ele vai perdurar. Então, quando a gente fala de reforma íntima, assim, o que o centro espírita pode proporcionar às pessoas? É uma ajuda nessa parceria com os espíritos, né, desencarnados, os espíritos de luz, para que qualquer espírito consiga compreender esse movimento que ele está passando e crescer. E isso ele está fazendo na reforma íntima, isso ele está reformulando, né, permanentemente os seus princípios, as suas crenças. Isso. É difícil, mas eu tenho certeza que aqui a gente vai conseguir. Pelo menos com esse grupo aqui a gente vai conseguir. Entender e compreender isso tudo. Mais alguém gostaria de fazer alguma... Senão a gente vai para o encerramento. Nós podemos também, Marcelo, colocar no grupo esse PPT de hoje, para que as pessoas possam reler, pensar. Sim, né? sim. Então, e a partir disso, a gente vai conversando, vai, né, compartilhando,
E a partir da quarta-feira a gente já começa a falar sobre sombra, sobre, né, sobre aquelas 10 aulas que a gente falou, que pode ser muito mais do que 10, e, enfim, tudo isso faz parte desse processo a que nós estamos nos propondo. Então, eu convido vocês, eu e o Marcelo, todos nós que estamos uns aos outros, né, não só aqueles que estão dirigindo a casa hoje, mas todos nós que compartilhamos desse convívio, né, dessa amorosidade, que a gente possa entendermos uns aos outros e nos ajudarmos mutuamente para que possamos ajudar aqueles que nos procuram em sofrimento, né? Então, esse é um processo muito lindo que sabe, é um projeto de vida, né? É um projeto de vida. A nossa reforma íntima é um projeto de vida. Tá? Bárbara. Você faz o encerramento, Rei? Faço. Então tá bom. Eu quase já fiz, já engatei o encerramento. Mas vai aí. Então vamos fazer o encerramento, agradecendo profundamente, do fundo do nosso coração, essa oportunidade. Agradecendo e reconhecendo que a aceitação de tudo isso e termos sempre dentro de nós essa gratidão, né, por aqui estarmos hoje, quarta-feira. E lembrando que amanhã, no Brasil, em outros lugares, nos Estados Unidos, não sei mais aonde, é o dia da ação de graças. O que é essa ação de graças? É agradecer, né? Agradecer pelo que somos, por aqui estarmos, por estarmos aqui juntos, falando sobre tudo isso que nessa uma hora e meia, nós nos dedicamos, né? E reconhecer dentro das nossas possibilidades que nós podemos ter um amor incondicional, que talvez a gente não consiga hoje, né? Mas nós estamos caminhando para isso, né? Então, ao declararmos o nosso amor um pelos outros, né? Não sei quantas pessoas estão aqui hoje, não importa, tem outros desencarnados participando dessa nossa reunião hoje, outros que irão participar da reunião porque ela foi gravada, então eu vou ter oportunidade de ouvir novamente, eu vou ter oportunidade de ouvir porque hoje eu não poderia estar presente. Mas perceba, temos que agradecer por isso, de estarmos todos conectados. A nossa ação de agradecimento, né, é primordial para o nosso crescimento. Então, entender qual a participação do Evangelho de Jesus nas nossas vidas, né? Esse irmão maior, esse governador do nosso planeta, essa figura emblemática, essa figura que nos traz todo esse caminho de solidariedade, de amor ao próximo, de caridade, enfim, e isso se faz através do amor que ele tem por nós, né? E ao nosso Pai Celestial, essa energia transbordante, maravilhosa que existe no universo inteiro, ela não é só nossa, é do universo inteiro, e reconhecer que essa energia nos ama e quer que nós façamos o melhor das possibilidades de cada um. Então, tratemos de nos engajarmos nesse projeto de vida, esse oferecimento
que os irmãos da espiritualidade estão hoje participando conosco, trabalhando conosco em todos os momentos da evolução desse planeta e que estão conosco a serviço de Jesus neste momento dessa evolução do nosso planeta, desses acontecimentos que nos perturbam, desses acontecimentos que nos fazem sofrer por perdas, por questões as mais diversas, mas nós temos que aprender a nos dar as mãos para ter esse entendimento do que Jesus espera de nós, né? E o que ele trabalha para que isso aconteça. Olha só, o Espírito de luz trabalha junto conosco para que isso aconteça. Então, por que nós não podemos agradecer, né, do fundo do nosso coração, todas as oportunidades que temos desse crescimento? E juntos seremos mais felizes. Juntos alcançaremos os nossos propósitos, né? Quem ainda não se perguntou qual o meu propósito, tá bom, vamos estudar, vamos conversar, vamos trabalhar para identificar qual é o meu propósito. Mas a gente já começa a perceber que o nosso propósito é esse. O nosso é nos amarmos a Deus, amarmos a Jesus e amarmos ao nosso próximo. Nos perdoarmos, né? Nos perdoar para que alcancemos o perdão. E que a nossa capacidade de doar essa energia que recebemos seja muito gratificante. E nesses dias de ação de graça, eu passo para finalizar o Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofende, e também a nós mesmos. Não nos deixando cair em tentação das escolhas erradas, equivocadas, sem amor, que podem nos conduzir à dor, entendendo o quanto que somos chamados para o amor, livrando-nos do mal, da nossa ignorância, de toda a perturbação da nossa ignorância, mas, sobretudo, nos inspirando para o bem e para termos clareza de pensamento, porque é vosso o poder, o reino e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Graças.